gente dá ao Espírito Santo a prioridade e o domínio de toda a nossa vida. Parece um pacto de vida muito intenso, e é mesmo. Mas a gente pode ter a certeza de que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Antes de continuar, vai lá, curte o vídeo, compartilha, comenta. Eu vou ler e responder seu comentário com muito carinho, tá bom? Aproveita, vai lá também, clica na abinha lá de Seja Membro e dá uma olhada nos benefícios. Vem ser um apoiador desse nosso ministério, amém? Então, voltando, Deus criou o homem para ser governado pelo Espírito, tendo a alma como um elo de ligação entre este e o seu corpo. Que na verdade seria para atender às suas ordens. O pecado levou o homem a viver sob o governo da carne. Com isso, faz dele um escravo. A obra de Deus tem como objetivo de tornar o homem novamente governado pelo Espírito, que vai se submeter ao Espírito Santo, que vai levar uma vida onde nada da sua velha natureza possa interferir. Foi sobre esta obra que o Senhor Jesus falou com Paulo, quando ele falou: vivo não eu, mas Cristo vive em mim. E tem uma passagem que também fala sobre isso, que está em Ezequiel, capítulo 47, dos versículos 1 até o 12. Eu quero ler para você. Talvez você já tenha ouvido, talvez você conheça, mas Deus tem algo a ministrar no teu coração hoje. E é justamente isso que é uma palavra rema, quando vem direto de Deus para você, para o seu coração, uma palavra que gere uma mudança, que gere vida. Amém? Então ouça o que Deus disse a Ezequiel. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora e até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas
saem para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até em Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Aqui nessa passagem, Deus mostra para Ezequiel, o profeta, um rio que nasce no santuário de Deus. As águas desse rio, que desembocariam no Mar Morto, seriam para trazer cura, vida, por onde quer que passassem. Ezequiel é convidado a atravessar este rio, e ele o faz com as águas chegando nos tornozelos. Depois, atravessá-lo mais 2 outras vezes, com as águas chegando nos joelhos, depois na cintura. Já não podia mais atravessar a não ser a nado, porque as águas eram profundas e ribeiro pelo qual não se podia passar, como diz os versículos de 3 a 5. Esse rio, nascendo no templo, purificando, trazendo vida, era uma mensagem de restauração do amor de Deus para com o seu povo. Senhor haveria de fazê-lo e reuni-lo numa nova terra, semelhante ao jardim do Éden, e ele o faria por meio do seu ungido e do seu Espírito. O Senhor mostrou ao profeta Ezequiel como essa obra se processa na vida do homem. Mostrou que ela se dá passo a passo. O homem não tem estrutura para assimilar tudo isso de uma vez só. A palavra nesse texto mostra a obra de Deus dividida em 4 estágios sucessivos, cada um alcançando uma meta na vida do homem até envolvê-lo completamente. A realização da obra acontece enquanto o Espírito Santo trabalha pacientemente
caminhamos pelos artelhos, é o calcanhar. Nesse ponto há muita liberdade de movimento. A água não te tampa e você consegue se movimentar, consegue andar. Os pés são lavados e isso significa perdão, nova vida, novo caminhar. Pouca profundidade na obra, somente no raso. Pouco entendimento sobre revelação. A pessoa ainda se submete à sua própria vontade. Ela conhece o Senhor, mas é muito mente, é muito racional. E a nossa vida com Deus, a gente sabe que não é racional, ela é espiritual. E nesse estágio existe o perigo de querer voltar atrás, porque ainda não existe uma verdadeira disposição para servir. Como eu disse, existe muito o pensamento lógico, o pensamento pela razão. Não é um pensamento espiritual, mas é só o primeiro estágio. Jesus chama para mais fundo. E aí nós caminhamos para um segundo estágio, que são águas pelos joelhos. Nesse estágio não tem tanta liberdade de movimento. Conseguimos nos movimentar, mas não tanto. A pessoa começa a se aprofundar na obra, começa a aprender a ser humilde, começa a entender melhor sobre a revelação de Deus através da sua palavra. Ela passa a entender mais sobre a necessidade de uma vida de oração. O Espírito Santo começa a ter o domínio sobre os pensamentos, sobre os planos, sobre as atitudes. Ou seja, estamos caminhando um pouco mais a fundo. O terceiro estágio, águas pelos lombos. O coração é envolvido pela obra do Senhor. A pessoa já começa a amadurecer espiritualmente. Os sentimentos e a vontade própria já são entregues ao Senhor. A pessoa entende a sua responsabilidade e toma a cruz sobre si. Já suporta as lutas, as provações da caminhada, porque ela confia que existe um Deus que está cuidando dela. Caminhamos um pouco mais a fundo e chegamos no quarto estágio, águas profundas. É nessa fase que o velho homem é mortificado. O servo, a pessoa envolvida, é totalmente submersa por esse rio, por essas águas. Toda a sua vida agora é conduzida pelas correntezas desse rio. Todo o seu ser está nas mãos do Senhor, até mesmo a sua razão. Não existe liberdade de movimento mais. Não dá para fazer mais o que quer.
essas águas, elas dominam os movimentos. Assim como Ezequiel foi convidado a atravessar esse rio, nós também, os que cremos, os que somos o seu povo, devemos fazer. Somos convidados a beber dele, a possuir uma fonte de água viva que salte para a vida eterna. Quando Jesus assume o trono do nosso coração, o Espírito Santo flui dentro de nós como um rio que cura, que traz nova vida. Não podemos nos contentar apenas em atravessar esse rio. Nós necessitamos mergulhar nessas águas, mergulhar no Espírito, mergulhar na vida, mergulhar em Jesus. Porque a vida em abundância é vida na plenitude do Espírito. E lá em Isaías 58:11 diz que é feito como um jardim regado, como um manancial, cujas águas nunca faltam. As águas purificadoras do Espírito jorrarão de dentro de nós, à medida que Cristo vive em nós e o nosso viver é Ele. O que temos de fazer é exatamente viver a plenitude da vida cristã. A plenitude do Espírito é também a plenitude de Cristo em nós, sabia? E dessa forma, nós seremos o povo de Deus, participantes da sua natureza divina, para uma glória que é eterna. Todos os servos que o Senhor usou na sua obra, em todos os tempos, passaram por essas fases, até se tornarem instrumentos afinados para a glória do Senhor. Para alcançar essa intimidade com Deus, nós não podemos olhar para trás e nem parar na caminhada. Não desista. Nós só temos uma escolha: seguir em frente, na direção daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como diz lá em 1 Pedro 2:9, eu amo esse versículo. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O rio de Deus já passou nas nossas vidas, já passou na sua vida e tem gerado todos os dias a transformação que nós precisamos. Tem nos mostrado que é possível viver uma vida abundante aqui nessa terra. Agora nós temos a missão de levar conosco esse rio por onde quer que nós formos. O rio de Deus que está em nós vai gerar vida e viver de forma que agrade o coração de Deus. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigada por ser esse rio. Nós te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor nos escolheu, nos chamou e tem transformado a nossa vida todos os dias. Tudo que nós precisamos, Deus, é da tua presença. Tudo que precisamos é nos aprofundar e mergulhar nesse rio. Não deixarmos, ó Deus, que os pensamentos do passado ou atrações e atrativos do pecado façam os nossos olhos brilharem mais do que quando nós estamos na tua presença. A tua luz deve brilhar em nós e através de nós. E é esse o nosso desejo, Pai. Por isso Deus nos chama cada vez mais, que nós diremos sim. Nós iremos até o Senhor
eternidade que o Senhor tem nos chamado, essa vida aqui na terra será uma vida abundante quando nós deixarmos de olhar para os nossos problemas, nossos bens materiais e começarmos a olhar somente para o Senhor. A tua palavra diz que o Senhor vai cuidar de todos os detalhes de cada um de nós. Se o nosso coração estiver no Senhor, Deus, em nome de Jesus, que sejamos assim, Pai, para vivermos essa vida extraordinária, mas acima de tudo para vivermos uma vida com esperança, a esperança da glória do Senhor, a esperança de que um dia o Senhor vai voltar para nos buscar e nos levar para um lugar maravilhoso de paz. Ah, Deus, como nós desejamos esse dia. Em nome de Jesus, fica conosco, Pai, nos abençoe e nos atraia para a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mergulhe em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um abraço. Fica com Deus. Olá, tudo bem? Eu tenho uma palavra rema para você hoje. Eu quero te contar o segredo da vida abundante. Deus tem um projeto na vida de cada um de nós, e esse projeto só é plenamente alcançado quando a gente renuncia totalmente ao nosso eu e a gente dá ao Espírito Santo a prioridade e o domínio de toda a nossa vida. Parece um pacto de vida muito intenso, e é mesmo. Mas a gente pode ter a certeza de que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Antes de continuar, vai lá, curte o vídeo, compartilha, comenta. Eu vou ler e responder seu comentário com muito carinho, tá bom? Aproveita, vai lá também, clica na abinha lá de Seja Membro e dá uma olhada nos benefícios. Vem ser um apoiador desse nosso ministério, amém? Então, voltando, Deus criou o homem para ser governado pelo Espírito, tendo a alma como um elo de ligação entre este e o seu corpo. Que na verdade seria para atender às suas ordens. O pecado levou o homem a viver sob o governo da carne. Com isso, faz dele um escravo. A obra de Deus tem como objetivo de tornar o homem novamente governado pelo Espírito, que vai se submeter ao Espírito Santo, que vai levar uma vida onde nada da sua velha natureza possa interferir. Foi sobre esta obra que o Senhor Jesus falou com Paulo, quando ele falou: vivo não eu, mas Cristo vive em mim. E tem uma passagem que também fala sobre isso,
tem algo a ministrar no teu coração hoje. E é justamente isso que é uma palavra rema. Quando vem direto de Deus para você, para o seu coração, uma palavra que gere uma mudança, que gere vida. Amém? Então ouça o que Deus disse a Ezequiel. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora e até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engede até em Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Aqui nessa passagem, Deus mostra para Ezequiel, profeta, um rio que nasce no santuário de Deus. As águas desse rio que desembocariam no Mar Morto seriam para trazer cura, vida, por onde quer que passassem. Ezequiel é convidado a atravessar este rio, e ele o faz com as águas
tornozelos. Depois, atravessá-lo mais 2 outras vezes, com as águas chegando nos joelhos, depois na cintura. Já não podia mais atravessar, a não ser a nado, porque as águas eram profundas e ribeiro pelo qual não se podia passar, como diz os versículos de 3 a 5. Esse rio, nascendo no templo, purificando, trazendo vida, era uma mensagem de restauração do amor de Deus para com o seu povo. Senhor haveria de fazê-lo e reuni-lo numa nova terra, semelhante ao jardim do Éden, e ele o faria por meio do seu ungido e do seu Espírito. O Senhor mostrou ao profeta Ezequiel como essa obra se processa na vida do homem. Mostrou que ela se dá passo a passo. O homem não tem estrutura para assimilar tudo isso de uma vez só. A palavra nesse texto mostra a obra de Deus dividida em 4 estágios sucessivos, cada um alcançando uma meta na vida do homem até envolvê-lo completamente. A realização da obra acontece enquanto o Espírito Santo trabalha pacientemente em cada pessoa, levando cada um ao aprofundamento contínuo e cada vez maior, de acordo com a medida de Deus, no rio das águas vivas, que é o Espírito Santo. E o que significa, de fato, cada estágio desses? O primeiro estágio são as águas pelos artelhos, é o calcanhar. Nesse ponto há muita liberdade de movimento. A água não te tampa e você consegue se movimentar, consegue andar. Os pés são lavados e isso significa perdão, nova vida, novo caminhar. Pouca profundidade na obra, somente no raso. Pouco entendimento sobre revelação. A pessoa ainda se submete à sua própria vontade. Ela conhece o Senhor, mas é muito mente, é muito racional. E a nossa vida com Deus, a gente sabe que não é racional, ela é espiritual. E nesse estágio existe o perigo de querer voltar atrás, porque ainda não existe uma verdadeira disposição para servir. Como eu disse, existe muito o pensamento lógico, o pensamento pela razão. Não é um pensamento espiritual, mas é só o primeiro estágio. Jesus chama para mais fundo. E aí nós caminhamos para um segundo estágio, que são águas pelos joelhos. Nesse estágio não tem tanta liberdade de movimento. Conseguimos nos movimentar, mas não tanto. A pessoa começa a se aprofundar na obra, começa a aprender a ser humilde, começa a entender melhor sobre a revelação de Deus através da sua palavra,
passa a entender mais sobre a necessidade de uma vida de oração. O Espírito Santo começa a ter um domínio sobre os pensamentos, sobre os planos, sobre as atitudes. Ou seja, estamos caminhando um pouco mais a fundo. O terceiro estágio, águas pelos lombos. O coração é envolvido pela obra do Senhor. A pessoa já começa a amadurecer espiritualmente. Os sentimentos e a vontade própria já são entregues ao Senhor. A pessoa entende a sua responsabilidade e toma a cruz sobre si. Já suporta as lutas, as provações da caminhada, porque ela confia que existe um Deus que está cuidando dela. Caminhamos um pouco mais a fundo e chegamos no quarto estágio, águas profundas. É nessa fase que o velho homem é mortificado. O servo, a pessoa envolvida, é totalmente submersa por esse rio, por essas águas. Toda a sua vida agora é conduzida pelas correntezas desse rio. Todo o seu ser está nas mãos do Senhor, até mesmo a sua razão. Não existe liberdade de movimento mais. Não dá para fazer mais o que quer, porque essas águas, elas dominam os movimentos. Assim como Ezequiel foi convidado a atravessar esse rio, nós também, os que cremos, os que somos o seu povo, devemos fazer. Somos convidados a beber dele, a possuir uma fonte de água viva que salte para a vida eterna. Quando Jesus assume o trono do nosso coração, o Espírito Santo flui dentro de nós como um rio que cura, que traz nova vida. Não podemos nos contentar apenas em atravessar esse rio. Nós necessitamos mergulhar nessas águas, mergulhar no Espírito, mergulhar na vida, mergulhar em Jesus. Porque a vida em abundância é vida na plenitude do Espírito. E lá em Isaías 58:11 diz que é feito como um jardim regado, como um manancial, cujas águas nunca faltam. As águas purificadoras do Espírito jorrarão de dentro de nós, à medida que Cristo vive em nós e o nosso viver é Ele. O que temos de fazer é exatamente viver a plenitude da vida cristã. A plenitude do Espírito é também a plenitude de Cristo em nós, sabia? E dessa forma, nós seremos o povo de Deus, participantes da sua natureza divina, para uma glória que é eterna. Todos os servos que o Senhor usou na sua obra, em todos os tempos, passaram por essas fases até se tornarem
narcisista. Nós só temos uma escolha: seguir em frente na direção daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como diz lá em 1 Pedro 2:9, eu amo esse versículo. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O rio de Deus já passou nas nossas vidas, já passou na sua vida e tem gerado todos os dias a transformação que nós precisamos. Tem nos mostrado que é possível viver uma vida abundante aqui nessa terra. Agora nós temos a missão de levar conosco esse rio por onde quer que nós formos. O rio de Deus que está em nós vai gerar vida e viver de forma que agrade o coração de Deus. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigada por ser esse rio. Nós te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor nos escolheu, nos chamou e tem transformado a nossa vida todos os dias. Tudo que nós precisamos, Deus, é da tua presença. Tudo que precisamos é nos aprofundar e mergulhar nesse rio. Não deixarmos, ó Deus, que os pensamentos do passado ou atrações e atrativos do pecado façam os nossos olhos brilharem mais do que quando nós estamos na tua presença. A tua luz deve brilhar em nós e através de nós. E é esse o nosso desejo, Pai. Por isso Deus nos chama cada vez mais, que nós diremos sim. Nós iremos até o Senhor, na profundidade que o Senhor tem nos chamado. Essa vida aqui na terra será uma vida abundante quando nós deixarmos de olhar para os nossos problemas, nossos bens materiais e começarmos a olhar somente para o Senhor. A tua palavra diz que o Senhor vai cuidar de todos os detalhes de cada um de nós. Se o nosso coração estiver no Senhor, Deus, em nome de Jesus, que sejamos assim, Pai, para vivermos essa vida extraordinária, mas acima de tudo para vivermos uma vida com esperança, a esperança da glória do Senhor, a esperança de que um dia o Senhor vai voltar para nos buscar e nos levar para um lugar maravilhoso de paz. Ah, Deus, como nós desejamos esse dia. Em nome de Jesus, fica conosco, Pai, nos abençoe e nos atraia para a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mergulhe em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um abraço. Fica com Deus.
Thank you.